Então, no versículo 16, que vai ser o tema, vamos ver se eu consigo pregar sem chorar, né? Que é muito forte. Diz assim, João, deixe sua Bíblia aberta aí no capítulo 20. É o tema da mensagem de hoje. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque o cara não colocou o tema. Colocou sim, desculpa, cara. Eu sempre sou injusto com o cara. Amanheceu no domingo da ressurreição. Isso é muito bom, esse capítulo 20 de João. Vamos ler só o verso 16, que é o principal deles. Nós vamos nos ater mais a Maria Madalena. Verso 16 diz assim, então. Jesus lhe disse, Maria. Ele falou, Maria. Só falou Maria. Então, Maria voltou-se para ele, exclamou em aramaico, Rabone. O que quer dizer? Agora vamos ver o contexto para ver a beleza desse versículo 16. Amanheceu, né? O versículo 1 diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, bem cedo, João escreveu o Evangelho, narra detalhes assim maravilhosos, para a gente entender o contexto. Estando ainda escuro, muito cedo, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido retirada, tinha sido removida. O que acontece com essa mulher? Maria Madalena. Maria Madalena tinha uma gratidão expressa, todos os momentos que vemos Maria Madalena no contexto histórico da Bíblia, nós vemos a gratidão expressa em atitude, não era nem verbalizada, porque Maria Madalena é tirada do buraco, do poço, da lama, e ele é devolvido a dignidade humana. Só o Senhor tem essa capacidade de pegar o homem da lama, da sujeira e devolver dignidade. Quantas pessoas hoje estão por aí perdidas, estão na sarjeta, estão corrompidas, porque ela não tem mais dignidade, não tem mais amor próprio, não tem mais autoestima, não tem zelo de autoestima. E hoje, trabalhando, irmãos, com saúde mental, como terapeuta, como eu estou vendo isso? Pessoas que pela dureza da vida, ela perdeu tudo, e não lhe resta nada no seu fôlego de vida, do qual ela nem queria ter mais. Pessoas que carregam dores emocionais tão profundas por causa da sua história, por causa da sua origem, por uma série de fatores que vegetam, não vivem e nem sobrevivem. Elas se deixam levar. E onde ela vai parar, ela não está interessada, ela não quer saber. Ela se deixa levar pela vida. Quantos farrapos humanos, quantas pessoas que têm uma dor tão insuportável que chegam ao ponto que tiram a vida. Como Augusto Cury fala muito bem, e eu como terapeuta hoje eu entendo isso. O suicida, ele não quer morrer, ele quer acabar com a dor. Preste atenção nisso. O suicida não morre, quer acabar com a dor. Então, quando eu vejo alguém com dor emocionais profunda, ontem nós vimos, né, querida? Eu e a Maria ficamos meio desesperados, eu falei para a Pátia, ainda há pouco ali. Ficamos meio angustiados, eu estava querendo largar tudo e ir lá atrás da menina. E Deus é tão maravilhoso que esse fato específico. De manhã, eu estava fazendo meu devocional e eu costumo orar. Por pouco o Espírito Santo colocar no meu coração as pessoas pelas quais eu vou orar. E ele colocou essa menina no meu coração. E eu senti peso espiritual por ela. E orei por ela. E depois de ter orado, eu senti de Deus que eu devia mandar uma mensagem para ela. Eu mandei. Aí atrás, né?
Ela respondeu com áudio, eu não vi, porque eu estava trabalhando lá em casa, fazendo tarefas domésticas determinadas para homem, ok? Tarefa doméstica determinada para homem, furar parede, quebrar parede, isso é para homem. Né? Você lava a louça. Eu sou eu que lavo, na casa da casa. Aí vi o áudio dela, corri para ouvir. Quando eu comecei pelo tom lavando, eu parei, falei, mas nem ouve comigo aqui. Era desesperador o estado da moça. Quase que eu largo tudo. Mas eu pedi a direção de Deus, ele não. Depois, mais tarde, ela me devolve outro áudio, ela estava bem, agradeceu e tal, e vamos voltar a conversar. Quantas pessoas, meu medo, acho que foi o medo da manhã, nem falei contigo, mas deve dar tirar a vida, não aguentar o que ela estava suportando, vivendo, ela não entrou em detalhe, porque ela estava muito angustiada, chorava. Não, Maria Madalena era essa pessoa. Jesus tira Maria Madalena, devolve a ela a dignidade que ela perdera. E agora, como gratidão, ela fazia parte dos discípulos. Ela era do círculo próximo a Jesus, como gratidão servia a Jesus. Jesus morre na sexta-feira. Você pode ter, vamos tentar voltar, né, e fazer uma imagem. Você pode imaginar como é que estavam os discípulos? Os 12? E aqueles tantos outros que creram, que foram curados, que foram libertos, que teve a sua dignidade restituída como no caso de Maria Madalena. Como é que eles estavam? Desabou tudo. Porque apesar de Jesus lhes ensinar que ele morreria, ressuscitaria, estavam com o ouvido meio tampado, meio pardo, né? Quando às vezes a gente fala para a pessoa, mas não está entendendo. Não está percebendo. Então eles estavam assim. A esperança esvaiu-se. Foi embora. A esperança acabou. A dor emocional vai ser imensa. Eu não sei nem se eles tiveram tempo de ficar decepcionados. Eles estavam atordoados, não entendiam. E a dor devia ser muito intensa. Maria Madalena saiu cedo, o texto fala, ficou claro, né? Ela levantou-se e foi cedo lá para o sepulcro. Talvez Maria Madalena passou a noite em claro. Você tinha pensado nisso? Talvez tenha passado a noite em claro, sofrendo, chorando e angustiada. Às vezes você não acontece contigo, você está muito angustiado, levanta e vou fazer alguma coisa. Levanta e vou andar, vou ler, vou orar, sei lá. Maria Madalena vai lá para o sepulcro. Ela vai no sepulcro, o que ela encontra? Como o texto falou, a pedra tinha sido removida. E atenção, a pedra não era porque eu me removia a pedra, não era uma pedrinha, não, era algo grande. Só vários homens conseguiam rolar a pedra, porque não dava para levantar e tirar. Não era uma porta com como é que chama? Que faz girar a porta? Aquele lá. A pedra estava removida e ela olha lá dentro. Ela corre. Então ela vai até onde eles estavam. E ela vai falar com quem? Com Simão Pedro, no versículo 2. E aqui João escreve um outro discípulo. João não fala na primeira pessoa, né? Ele poderia ter escrito: Maria Madalena corre, vai falar com João Pedro comigo. Mas ele fala, o outro discípulo é ele, João, o próprio autor. Vai e fala: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Essa foi a leitura que Maria Madalena fez. Você pode imaginar a dor, a confusão, vai até lá, talvez no sepulcro, vai ficar lá perto do corpo e tentar pensar, orar, sei.
Chega lá, o corpo não está lá, ela ficou maluca. Volta, olha, está lá. O versículo 3 vai e diz que Pedro e João, e volta João a falar, era Pedro e o outro discípulo era ele, saíram e foram para o sepulcro. Ora, quando ele recebe a notícia que Jesus, o túmulo está vazio, que tiraram o corpo de lá, essa foi a imagem que veio, o que você faria? Você ia caminhando devagarinho, ia batendo papo? Correr para lá, eles correram. Agora, detalhe. A ideia que eu tenho é que Pedro parte na frente, João vai atrás, correndo, João passa Pedro e chega bem na frente de Pedro. Por quê? Sabe? Porque João era novinho, João era o mais novo dos discípulos, ele era um adolescente, um menino, não sei quantos anos, imagino lá seus 19, 18 anos, era muito novinho, João. Talvez por isso que Jesus o acolhe. Eu tenho um coração muito paternal, quem me conhece sabe. Então a tendência é abraçar os mais novos. Mas além do que, João tinha qualidade. Jesus viu nele um potencial imenso. E Jesus o ama. E ele era chamado de discípulo amado. Então João era novinho. E Pedro? Ele era eu fico pensando no Ricardo. Cabelo branco, barrigudo, sedentário, né? Não corre daqui até o banco BPI, está longe, está aqui. Claro que vai chegar na frente. Então João passa Pedro, chega na frente. Maravilha. Ele chegou lá na porta do sepulcro, olhou para dentro. E o que ele viu lá? Viu as faixas de linho. É esse o símbolo que o Caio coloca, né, Caio? As faixas de linho que Jesus deixou. Mas ele não entrou, só ficou na porta, olhando o túmulo vazio e as faixas de linho. Aí Pedro chegou, esbaforido, né? Imagina Ricardinho chegando numa corrida de 100 metros. Ele, como é que ele vai chegar? Assim, né? Pedro chegou esbaforido, entrou no sepulcro, só que Pedro entra, vai lá dentro, e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Esse lenço dobrado, ele tem um significado cultural, né? A pessoa acabava a refeição, ele dobrava o lenço e deixava. Só depois é que João entra no sepulcro e vê também esses detalhes. Aí o versículo final do versículo 8 diz: ele viu e creu. Quem? João. Ele viu e creu. Creu o quê? No versículo 9 ele parece assim: eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João naquela hora ele creu o quê? Que Jesus ressuscitou. Deve ter vindo de uma vez só na memória, sabe? Aí você, caramba, era isso que ele estava dizendo. Era isso que ele estava dizendo, que quando ele falou de Jonas, 3 dias na barriga do peixe, quando ele citou, ele disse, era isso. 3 dias, hoje é o 3º dia, ele ressuscitou, ele creu. Aleluia, ele creu. Eles viram isso e voltaram para casa. Voltaram para casa. O texto não fala como é que foi essa volta. Quem estava lá na casa, mas possivelmente o que estava ele deve ter dito, e João deve ter dito, não, ele ressuscitou. Eu não sei se Pedro ainda tinha acreditado, mas João já tinha acreditado. Talvez tenha vindo ali, não, mas será? Não. E eles estavam desorientados. É nesse ínterim, depois disso que, se não me engano, é Lucas que narra, os discípulos de Emaús, que caminhavam Jesus da presença, se não me engano, eles estavam tristes, e eles não reconheceram Jesus.
E aí diz que eles voltaram, né? Peraí, deixa eu retornar. Eles voltaram para casa. E Maria Madalena? Vamos voltar a Maria Madalena. Onde é que estava Maria Madalena? Maria Madalena foi lá, avisou-os. Eles voltaram correndo e Maria deve ter ido atrás deles caminhando. Chegou depois. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Eles voltaram para casa, mas Maria ficou à entrada do sepulcro, fazendo o quê? O que nós faríamos? Você faria? Ela ficou chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Ela olhou para dentro. Conforme a amiga cantou, eu amei isso. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Aqueles 2 anjos apareceram depois, porque João e Pedro não viram os 2 anjos. Não estavam lá. Uma à cabeceira da mesa onde estava o corpo e o outro aos pés. Os 2 anjos estavam lá sentados. E eles perguntaram: mulher, por que está chorando? Por que está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor. Não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Imagina a cena: a mesa, um anjo, outro anjo. Por que está chorando? Está chorando porque levaram meu Senhor, não sendo colocado. Aí ela vira, Jesus está em pé, dentro do sepulcro. Mas ela não reconheceu que era Jesus. O que ela pensou que era? E Jesus perguntou a ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Aí ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Ela queria pegar o corpo de Jesus, para onde ele tinha escondido, levá-lo, trazê-lo de volta, possivelmente, para o sepulcro. Aí Jesus lhe disse: só vai, Maria. Jesus vai chamar pelo nome. No meio da dor, da lágrima, da confusão mental, de toda aquele turbilhão de emoções e pensamentos e dores, ela ouve ele o chamar pelo nome: Maria. Irmão, é assim que acontece até hoje. Quando nós estamos no meio da dor, do sofrimento, da confusão mental, você nunca se sentiu assim? É só eu que sou assim. E vem aqueles pensamentos que não são certos, equivocados, pensamentos maus, pensamentos menos bons, pensamentos bons, fica aquele turbilhão de emoções. Pai, que você vai ouvir ele chamar o teu nome. Sidney, Mário, Samuel, Paulina, Eliana, ele nos conhece pelo nome. Aleluia. Não só pelo nome, o nome, ele nos conhece por inteiro. Aleluia. Ele sente a nossa dor, ele sente a nossa confusão mental, ele sente a nossa angústia, ele sente com a legitimidade de um Deus que foi homem e experimentou tudo que nós experimentamos. Em termos de sofrimento humano, em termos de fragilidade, em termos de limitações humanas. Eu repito muito desse púlpito e irei continuar a repetir. Jesus na terra era homem. Ele não era Deus no sentido do poder instituído. Ele era homem. Mas sim, como é que ele fazia milagre? Ele fazia porque Deus Pai e Deus Espírito nunca o deixou só. Mas como é que ele discernia pensamento? Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus,
ele revelava o pensamento dos oponentes e de todos mais. Ele era homem. E como homem, como humano, ele também sentiu angústia. Lembra no Gólgota? Lembra-se dele lá no Monte das Oliveiras? A Bíblia diz que ele estava angustiado. Se não me engano, em Lucas diz que inclusive ele suava e suou sangue. Eu li uma vez sobre isso, eu não me lembro o nome científico, mas isso é possível. O ser humano experimentar num estado tal de angústia, dor, que é possível o homem transpirar sangue. Jesus transpirou sangue. Ele chorou lá no Monte das Oliveiras. Ele teve sol, ele sentiu o gosto do abandono, porque os discípulos dormiram, não aguentaram a vigília da noite. Ele era homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono. Ele irou, mas não pecou. Parece meio conflitante, não deve ser. Ira, sem pecar, se ira é um sinal de raiva. Ira sem pecar, irmão, é você ficar indignado com a injustiça, com o erro, com o pecado, com o mal. Ficar indignado, não aceitar aquilo no seu interior. Voltemos então aqui. Então ele nos conhece, ele sabia, ele percebia, ele doía nele o que Maria estava sentindo. Por isso esse João destaca, e o Espírito Santo faz João escrever o Evangelho, ressaltar esse momento com Maria, porque isso é muito significativo. Porque o Senhor sabe exatamente a dor, a angústia daquela menina de ontem, que eu e a Maria atendemos, mas como atua hoje, atua ontem, atua amanhã. Você não está só. Nós vamos ver, por isso que Jesus toma as atitudes que eu vou citar, porque ele sabia do estado dos discípulos de Maria, assim como ele sabe o teu. Aí Jesus fala, Maria, aí Maria responde, exclamando, Rabone, em aramaico. Jesus fala em aramaico para ela. Ela fala para Jesus em aramaico, Rabone, que significa mestre. O que significa essa frase? Maria então cai a ficha. Ela reconhece que é ele. E Maria o chama da maneira que ela sempre o chamou, Rabone, mestre, meu mestre. Caberia aqui, será? Eu perguntar a vocês, a mim próprio. Senhor é o nosso, Jesus é o nosso Rabone. Ele é o nosso mestre. O que é o mestre? Mestre é aquele que me ensina. Me ensinou e me ensina, e eu pratico. Graças a Deus. Não é obedecer. Obedecer é uma ordem, um mandamento. O mestre ensina e eu pratico, eu vivo aquilo que aprendi. Eu vou praticar aquilo que aprendi. Irmãos, isso é, eu poderia pregar só sobre isso. Eu sou um discípulo dele. Porque se ele é meu mestre, eu sou discípulo. E o discípulo pratica o que o mestre ensina. E essa é a questão. Para eu praticar o que o mestre ensina, primeiro, eu preciso conhecer o que ele está ensinando. E será que tudo aquilo que ele deixou escrito, que ele nos ensinou na palavra dele, eu tenho procurado praticar? Irmãos, desde que eu voltei, 3 semanas, né, verdade? Eu estou pregando uma série de mensagens. Difícil explicar o cara, mas o cara agora entende, né, cara? Cujo título seria Maturidade Cristã. Eu vou falar de vida prática com Deus.
falei, se você parar para prestar atenção, eu venho falar, inclusive de hoje, é maturidade cristã, é vida com Deus. Como é que está sendo a minha vida com Deus? E eu já vou falar daqui a pouco algumas orientações e eu vou pegar no pé da igreja. Sabe por quê, irmão? Primeiro, porque eu amo vocês. O pastor ama suas ovelhas. E eu quero ensinar. E quero que vocês aprendam para que vocês vivam melhores, sejam felizes. Vocês agradam ao Pai. Vocês sejam fiéis. Amém. Então, eu tenho que ensinar. Eu tenho que, entre aspas, cobrar, né? Pegar no pé, né? E vou fazê-lo. Porque quando eu chegar no céu, eu vou prestar conta a Deus. Em primeiro lugar, eu vou prestar conta a Deus como Pai, como cabeça do lar. E eu vou ter que ticar tudo que eu devia ter feito. Isso eu passei no teste. Depois de prestar conta a Deus como líder da família, da casa, eu vou prestar conta a Deus da minha igreja que Ele me confiou. E eu peço misericórdia a Ele. Entendeu? Então eu vou estar pregando sobre maturidade cristã. Eu já tenho a mensagem do ano que vem pronta. O Caio, né, que pega no nosso pé, né, Ricardo? Caio já cobra, cara. O Caio está pegando. E quantos domingos você vai pregar? Eu falei, sei lá, Caio. Eu não falei assim, né, Caio? Eu falei mais do que Caio. Aqui em público eu vou dizer, faz parte que eu joguei duro com ele. Sei lá, cara. Que é problema do Espírito Santo. Amém. Quando ele me disser que acabou, esgotou os assuntos de maturidade cristã, eu vou parar. Então venha ouvir a palavra de Deus para nós aprendermos a praticar a fé no dia a dia. Porque aqui no domingo nós iremos aprender a celebrar. Eu vou praticar em casa, no trabalho, nos outros dias da semana. Não é verdade? Então Maria reconhece, ali está o mestre. Mestre. Meu Deus, que maravilha. Aí Jesus orienta Maria, Maria, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos, vá aos meus discípulos, e diga-lhes, estou voltando para meu Pai, e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena voltou, e anunciou, disse, eu vi o céu, aleluia, e contou o que ele lhe dissera. Aí ela vai lá e conta por si. Naquele mesmo dia à tarde, Jesus vai lá ter com ele. Agora eu não vou levar cada hora. Jesus vai ter com os discípulos. Jesus estava naquela casa. Jesus não, os discípulos estavam dentro daquela casa. Qual é o detalhe que ressalta aqui no versículo seguinte? Estavam lá dentro, trancados, com medo dos judeus que estavam lá fora. Aí Jesus entra com a porta trancada. Jesus aparece no meio deles. E a primeira coisa que Jesus fala, está no meio deles. E a primeira coisa que Jesus fala, paz seja com vocês. Se uma coisa que aqueles discípulos não estavam tendo por conta dos últimos acontecimentos era paz. Porque quando eu estou confuso, quando eu estou desorientado, quando eu estou nervoso, quando está doendo, uma dor emocional, quando eu fui traído, fui injustiçado, não fui compreendido, o que foge da gente? Paz. Naquele momento os discípulos estavam em paz, porque quando eu estou em paz, eu estou sereno e eu consigo captar, eu consigo tomar decisões certas. Mediante pressão, ninguém decide certo. Amém. Então Jesus fala, paz estejam convosco. E se Jesus chega aqui, né, e você está angustiado, ele fala, paz seja contigo. Ah, meu irmão, não é o Sidney, não. A confusão desaparece, a paz será derramada sobre você, e você vai sentir no meio da tempestade paz. Porque essa é a verdadeira paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz que ele dá é diferente, meu irmão.
Eu posso ter paz no meio da guerra. Eu posso estar lá no meio lá da reunião de atolagem no Teherã e bomba caindo e eu ter paz. Eu posso estar lá em Kiev, no local qualquer, e a Rússia mandando bomba e eu ter paz. Porque a paz que Cristo dá independe das circunstâncias. Amém. Ela é sobrenatural. E eu preciso. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Quando você se sentir angustiado, lembre-se de Maria. Lembre-se dos discípulos, dessa manhã gloriosa. Ele ressuscita. E ele primeiro aparece para Maria. Maria foi a bem-aventurada das mulheres. Só não foi mais que a mãe de Jesus, Maria também. Mas Maria Madalena, ela foi bem-aventurada, foi a primeira pessoa que teve com Jesus ressurreto. E depois ele vai até os discípulos para ministrar paz no coração dele e provar para eles que ele estava. Aí ele mostra as mãos furadas, o lado furado. E ele novamente ele falou depois disso: paz seja com vocês. E aí ele dá aos discípulos a verdadeira comissão, a grande comissão. Só que em João está escrito de outra forma. Jesus fala para ele: paz seja com vocês. Agora se com a paz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Maria que traz o rabo, recebam o Espírito Santo. Sem ele, eu não posso fazer nada. Naquele momento, Jesus inaugura a dispensação do Espírito Santo. É verdade que lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, vai descer o Espírito Santo sobre toda a gente. Mas naquele momento, os 12, aqueles que estavam reunidos ali, recebem por conta do sopro de Jesus Cristo a presença do Espírito Santo sobre eles. E sem o Espírito Santo, o Padre não faria o que ele relatou aqui. O resumo do resumo, né, Pai? O que seria, Padre, você ser o Espírito Santo? Percebem? O Espírito Santo é o árbitro. O Espírito Santo é que quer me conduzir, mas ele não força. Se você, irmão, tem pecado que se repete, e você não consegue se libertar dele, saiba que dentro de você, se você tem o Espírito Santo está falando contigo. Abandona o pecado. E eu não consigo. Não consegue. Consegue sim. Se você se quebrantar diante dele e falar: Espírito Santo de Deus, eu não consigo, então faz tu. Eu te dou liberdade, rebenta meu coração, mas prevalece tu. Eu rasgo minha vida, se isso não acontecer na tua vida. Se essa oração for sincera e genuína. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo se transforma nesse homem extraordinário. Por conta disso, daquele quebrantamento, daquele reconhecimento e de confessar que sem ele eu não ia conseguir fazer nada. Não conseguimos. Então Jesus ministra, vai embora. Os discípulos contam para Tomé: vão parar agora. Contam para Tomé o que sucedeu. E o que Tomé falou? Se eu não tocar na ferida lá, no buraco, eu não acredito. Tomé, ele é equivocadamente muito criticado por essa atitude. Mas graças a essa atitude de Tomé, nós aprendemos muita coisa. Que o corpo glorificado ficou marcas. Jesus tinha marcas ainda. O corpo dele glorificado, ele apresentava o buraco nas mãos. E quando chegar no céu, vai lá tocar lá no buraco das mãos de Jesus. A marca da lança que feriu o seu lado. É como se fosse uma ferida cicatrizada. Graças à dúvida de Tomé, nós vemos o cuidado de Jesus. Jesus tem o cuidado de voltar aos discípulos, ministrar para os discípulos. Depois ele vai para Tomé, ministrar para Tomé, porque Tomé não podia ficar com aquela dúvida. O Senhor não quer que tenhamos dúvidas. Vamos confessar nossas dúvidas para Ele, e Ele vai ver tirar. Eu não vou contar aqui agora, que foge ao escopo, mas eu já tive muitas situações, várias situações, que eu tinha dúvidas teológicas,
Eu fiquei impressionado, Senhor, não estou entendendo. Eu vou te dizer uma coisa, no dia que você tiver dúvida, olha para o caráter de Deus. Por que eu não creio na predestinação? Porque eu olho para o caráter de Deus, eu não consigo conceber o meu Deus, um Deus que ele seleciona antes de nascer, um para o céu e outro para o inferno. E eu tenho bases bíblicas para isso. Como eu reconheço que os calvinistas têm bases bíblicas, que ele dá para interpretar aquilo que ele escreve. Mas o fato é que calvinista e arminianista, todos irão para o céu. Lá no céu a gente vai um zoar o outro, quem estava certo, quem estava errado. Mas o fato é que eu olho para o caráter de Deus e vejo, o meu Deus, o caráter dele não está ele. Você consegue entender que Deus é mentiroso? Que Deus se equivoca? Nunca. Então olha para esse lado do caráter de Deus, quando você tiver dúvida. E se a dúvida persistir, vá até ele e fale com a tua palavra, com a tua boca, a tua dúvida. Foi o que aconteceu comigo. Em algumas oportunidades, Deus me tirou a dúvida com um raciocínio tão evidente, tão claro, que formou a minha convicção. Em muitos aspectos teológicos, a gente pode conversar na doutora. O fato é que Deus me chama pelo nome, Sidney. E como é que eu devo responder? Mestre. É o melhor título que você pode chamar de Jesus. Porque há situações que é fato. Ele é o Salvador, amém? Amém. Ele é Deus, amém? Amém. Mas ele é mestre? Para você ele é mestre? É uma atitude minha. Eu vou aceitar ou não. Amém. Ele é mestre. Mas ele é meu mestre. Tem um pronome possessivo aí para você colocar na frente, que é a palavra meu. Ele é meu mestre. Está entendendo? Então ele quer isso. Aprenda a chamá-lo mestre, adorá-lo como mestre. Eis-me aqui. Eu quero conhecer os teus ensinamentos, a tua palavra, para, como diz a palavra, eu não pecar contra ti. Eu quero te obedecer integralmente. Me ajuda, porque eu sou limitado. É essa a oração que ele quer ouvir de você. Ele não quer ouvir aquelas orações de babaú. Oh Deus grandioso, tu és maravilhoso. Senhor Jesus, tu és grandioso, morreu na cruz por mim. A oração que ele quer mais ouvir de você. Senhor, eu não presto, eu não sou digno, mas eu quero caminhar contigo, eu quero aprender de ti, me ensina. Por isso que eu vou pregar sobre maturidade cristã. Nós vamos falar sobre o que é igreja, o que é servir, o que é compromisso, o que é doação. Porque, irmãos, isso é muito fraco para vocês. Se a minha igreja, a igreja que o Senhor separou para eu pastorear e conduzir, não quiser aprender, e não quiser seguir meus passos, eu caio fora. Se o cara quiser, ele assume. Se o cara não quiser, o óleo assume. Se o óleo não quiser, passa para o Caio quer. Porque eu quero. Eu quero em maio, no início de maio, eu quero estar com a minha igreja lá com o padre em Viseu, Evangelismo de Viseu. Eu quero estar com a minha igreja fazendo curso de evangelização, de evangelismo exclusivo. Eu quero. Eu não quero jogar na cara de vocês. Quem é o membro, agora eu vou reconhecer, Ricardo. Quem é o membro da igreja mais velho da igreja? Sou eu. Ok? Quem é a pessoa da igreja que mora mais longe da igreja? Sou eu. Quem foi o primeiro a chegar na igreja hoje? Nós ou o Caio? Justiça já fez. Estava na porta? Já. E por que ele não entrou? Não tinha chave. Mas nós entramos juntos.
mora mais perto, quem mora mais longe. Sem dúvida, não é? Tem certeza. Então, irmãos, olha, nós somos uma igreja. Uma igreja é algo muito mais intenso, profundo que uma equipa de futebol. Que o Porto, o Benfica, o meu Fluminense lá no Rio de Janeiro, é algo muito maior. É algo com um propósito muito santo, muito elevado. Foi o padre que falou, né? Se Jesus não ressuscitou, você que falou. O padre estava copiando Paulo. Paulo falou assim: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós somos parvos, estamos fazendo o que aqui? Mas ele ressuscitou. E vive. Ele vive. É o brado hoje no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que o sentimento, a experiência de Maria fale ao teu coração. Que vivamos isso. Amém. Amém?